A melhor notícia de todas, hein? Flamengo ganha baita reforço confirmado nesse domingo agitado no Ninho do Urubu. Thiago Asmar trazendo as informações de bastidores, tem também um corte aqui da ESPN. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like e bora pro vídeo. Mesmo com o início promissor, 5 minutos de pressão até o Derek Lacerda arrancar, pisar na área, chutar e marcar pro Cuiabá. Gol do Cuiabá, quando o Flamengo, atento, aceso, elétrico, pressionava no comecinho do jogo. Mas esse gol não intimidou a torcida e o time do Flamengo. A pressão continuou, mas sem chances claras. Um time já desfalcado ainda perdeu o Bruno Henrique. Ele deixou o campo chorando por causa de uma pancada no tornozelo direito. Os primeiros exames descartaram fratura. Quando a bola voltou a rolar, outra vez o Derek Lacerda criou perigo para o Flamengo. Ele achou o Pita, que perdeu um gol feio. Bateu! Passa a esquerda do Rossi, vai embora, que chance! Na sequência, a melhor chance rubro-negra no primeiro tempo. Faltou força ao Pedro nessa cabeçada. Sobrou força ao Luiz Araújo nesse chute. Na sobra, o Verton perdeu o gol. Pra fora do gol! Pressão do Flamengo de novo. Enquanto o Flamengo buscava uma saída para empatar, o Cuiabá fazia de tudo para gastar o tempo, segurar a vitória. Mas esse cruzamento do Ayrton Lucas, o Pedro não desperdiçou. Gol! Pedro! Num cruzamento de GPS do Ayrton Lucas. O artilheiro do Brasileirão agora tem 7 gols. Um cruzamento rápido ali, né, onde facilita para a gente cabecear também. Fiz o movimento ali com o zagueiro deles e foi um belo gol. Ainda faltavam 30 minutos para o fim do jogo. O Tite mandou o time inteiro para frente. O Flamengo pressionou até o último segundo. Uma equipe que ela não se entrega ou ela não admite até o seu minuto final. Mesmo com 7 minutos de acréscimo, o Flamengo não conseguiu evitar esse empate inesperado contra uma equipe da parte de baixo da tabela. Nem assim, a torcida deixou de apoiar. O time saiu aplaudido de campo, até porque vai terminar a rodada ainda na liderança isolada. A marra da torcida ainda está no prazo de validade. Já a vitória de São Paulo, mas olha quem está aqui com a oportunidade no Flamengo, mas está longe de ser consolidado, ainda precisa ganhar muita cancha. E o Flamengo, no segundo tempo, até finalizou mais, mas finalizou com pouca qualidade. Se não é o Pedro, com o aproveitamento que ele tem, o Flamengo teria dificuldade para fazer gol. O Luiz Araújo tem sido um cara mais participativo na hora de servir os companheiros, e não necessariamente de marcar, mas para fazer cruzamentos, na bola parada, tem sido muito importante. Mas hoje o Tite perdeu os pontas mais contundentes, os pontas que entregam mais gols, Bruno Henrique e Everton Cebolinha, e naturalmente o time vai sentir esse impacto. Hoje, para mim, foi flagrante a forma como o Flamengo fisicamente decaiu e o Tite, pela necessidade, teve de trocar até no finalzinho os garotos que ele tinha colocado em campo, porque além de não terem dado uma resposta técnica, também sentiram fisicamente, que o Cuiabá continuou ali inteiro, pegando na marcação. O Verton, quando sai, já estava ali até tendo dificuldade para recompor. Então, tudo isso mérito também de um adversário que soube aumentar a rotação da partida e tirar proveito dessa fragilidade física do Flamengo por causa de tantos desfalques. Tanto é que o Tite entra com o Lohan no lugar do Bruno Henrique, entra com o Verton, jogador pouco acionado, jovem, de 20 anos, e no segundo tempo ele se vê obrigado a tirar os dois jovens que colocou em campo. Para a entrada do Carlinhos, tentou com mais um centroavante na área dobrar a aposta nessas bolas aéreas, e também o Matheus Gonçalves no lugar do Verton, que acabou sendo muito tímido ali pelo lado esquerdo, não conseguiu levar vantagem na jogada individual e também sentiu o aspecto físico. Cuiabá é um time muito intenso, foi competente na sua forma de jogar, um time bem treinado pelo Petit, mas uma atuação sim abaixo do Flamengo, mas que está num contexto de muitos desfalques, que deve ser relativizada. Não se pode colocar o peso desse tropeço, desse empate, como algo definitivo do trabalho do Tite. Pelo contrário, o recorte até aqui, nesse período em que o Flamengo lida com desfalques durante a Copa América,
é positivo. O balanço até aqui é de um Flamengo que tem mais de 70% de aproveitamento e mesmo com esse empate continua líder isolado do Campeonato Brasileiro. Cuiabá, nesse momento, depois desse empate, é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com 14 pontos. O Flamengo mantém a liderança com 31, 4 pontos a mais do que Palmeiras, Botafogo, Bahia. Lembrando que amanhã, ou neste domingo, jogam Palmeiras e Bahia. Vamos acompanhar um pouco da coletiva do técnico Tite depois desse 1-1. O Flamengo que perdeu o Bruno Henrique ali no final do primeiro tempo. Por volta de 35 minutos do primeiro tempo ele saiu, depois de sofrer uma lesão. E o Tite, mais uma vez, volta a reclamar do calendário, da sequência de jogos. Não é a primeira vez, da outra vez ele até, de uma forma mais veemente, reclamou, né? Teve até uma resposta da CBF. Não é o único, Abel Ferreira do Palmeiras às vezes reclama. Não tem jeito, calendário no futebol mundial, mas no futebol brasileiro, cada vez mais campeonatos. E o Flamengo ainda, o Tite ainda é um dos que tem aí, talvez, o elenco mais recheado para poder utilizar, mas sofre e reclama, Pascoal. A reclamação dele quanto ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique não foi uma lesão muscular, né? O Bruno Henrique foi uma bola disputada contra o adversário e o adversário cai em cima da perna do Bruno Henrique e torce o tornozelo do Bruno Henrique. Não foi uma lesão muscular, é um entorse de tornozelo que pode acontecer. Dependendo do grau, o jogador pode voltar na próxima partida, dependendo do inchaço que fica. Mas você viu ele dizendo, não sei, se não fosse a sequência, talvez ele não tivesse sofrido a lesão. Não, mas o jogador do Cuiabá caiu em cima eles foram disputar uma bola e um caiu em cima do outro e ficou preso o pé do Bruno Henrique. Ali é uma fatalidade de jogo. Tem muitos desfalques, é uma verdade, é uma realidade. Essa é uma realidade claríssima. Tanto nas ausências por lesões, quanto nas ausências por convocações. Mas não é só o Flamengo que tem esse mal. O São Paulo hoje jogou novamente com 9 jogadores do seu elenco faltando. O Palmeiras jogou a última partida com menos 9 jogadores. Então a gente tem visto aí o Atlético Mineiro jogou com menos 11 jogadores. Entre lesionados e jogadores de seleção. Então é absolutamente comum nesse momento. A Copa América não vai durar a vida inteira não, hein? Não vai até dezembro. A Copa América acaba daqui uma semana. Então a gente tem que entender o funcionamento dessas coisas. E tem uma coisa, né? O Flamengo reclama, o Tite reclama, mas o Tite com o Flamengo são líderes do Campeonato Brasileiro e com aproveitamento de 70%, quase 71%, nessa época que está sendo disputada a Copa América. Antes da Copa América, o Flamengo tinha 64% de pontos obtidos ao longo da competição. Então, são fatos para serem observados. A gente que passou um pouquinho pelo futebol sabe como é que é. O jogador de futebol não gosta muito de treinar. O jogador de futebol gosta de jogar, né? Então, se jogar de quarta e domingo, eu sei que tem que respeitar o tempo de recuperação do jogador. Eu sei que a intensidade do jogo é muito elevada. Eu sei que o nível físico é de muito, mas muito mesmo, de exigência, é uma exigência muito grande para o nível físico dos jogadores. Mas o time do Flamengo, com os recursos que tem, com a potencialidade que tem e com os equipamentos que tem, recupera jogador mais facilmente de qualquer outro time. O Palmeiras com o que tem, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Internacional, os times de ponta do futebol brasileiro têm muitas condições de botar os seus atletas em pleno físico para jogar uma partida de futebol. Acho necessário contar com todos, porque quando você tem os 11 titulares, isso dá um nível muito melhor de jogo. Quem não queria ver Arrascaeta e De La Cruz no meio-campo do Flamengo, né? Quem não gostaria de ver o Palmeiras com o time completinho em campo para poder jogar uma partida de futebol? Mas nem sempre isso é possível, porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol esse tipo de coisa. Agora, o Flamengo vai na liderança do campeonato, mesmo com empate. E mesmo que os seus adversários diretos, Palmeiras, Botafogo, que Palmeiras e Bahia jogam, quem vencer de Palmeiras e Bahia e Botafogo Botafogo recebe o Galo. Ganhando as suas partidas, o que acontece? Ficam um ponto do Flamengo. Ainda não chegam no líder do campeonato. Isso mostra a supremacia do Flamengo no futebol brasileiro neste momento. Agora, quando tudo voltar ao normal, a gente vai ver as características de cada um, tem o segundo turno inteirinho para poder disputar.
Tem muita coisa ainda. O Campeonato Brasileiro tem... Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. Acho, às vezes, que a CBF não cuida bem do seu produto. Mas acho o Campeonato Brasileiro sensacional. Muito bem, então falamos desse 1-1 entre Flamengo e Cuiabá no Maracanã. Vamos falar... Eu não vou ficar babando o ovo do Flamengo porque o Flamengo correu até o final, porque a torcida apoiou o Flamengo até o final, porque o Flamengo brigou até o final. O negócio é o seguinte, mais uma vez, como é de costume, o Flamengo perdeu pontos ridículos em casa para um adversário fácil. Aí muita gente vai falar, pilhado, respeito o Cuiabá. Eu respeito o Cuiabá. Mas não dá para a gente normalizar um time que podia se distanciar na liderança do Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa, no Maracanã, contra o modesto Cuiabá e não sair com os 3 pontos. É o que eu falo, é o típico jogo que o Palmeiras do Abel Ferreira não perde ponto. O Palmeiras do Abel Ferreira, ele pode estar com o time só da base, dentro de campo. Ele não vai perder pontos ridículos em casa. E o Flamengo, eu repito, eu vejo esse Flamengo como um time que entra acomodado em campo contra times de menor expressão. O Flamengo lutou até o final? Lutou. O Flamengo massacrou no segundo tempo? Massacrou. Mas demorou para emplacar. Por quê que o Flamengo demorou para emplacar? Demorou porque entrou acomodado, na minha opinião, sim. É um Flamengo que começa de um jeito contra times mais fracos e é um Flamengo que entra muito mais ligado contra um Palmeiras, contra um Atlético Mineiro. Eu já peço o like de todo mundo, tá? Desde o começo da live no nosso novo canal aqui, Pilhado Esporte, e peço para todo mundo já se inscrever no canal. Já se inscreva no nosso novo canal, Pilhado Esporte, tá? É muito importante que a gente quer chegar a 100 mil inscritos em menos de 2 meses. Então, todo mundo que chegar no vídeo já se inscreve e já deixa o like. E aí, o que eu digo é que esse Flamengo, no Maracanã, contra o Cuiabá, tinha que vencer e tinha que vencer bem. Então, sem essa lorotinha, mas o time lutou. O time lutou. Tem que lutar. Só no ano passado, que era aquele time sem vergonha, apático, que não queria jogar por treinador. Esse ano o time está lutando. Não tenho o que falar da luta do time, da briga do time. É um time que tenta a vitória até o final. Agora, entrou acomodado, sim, o Flamengo. Entrou achando que já tinha conquistado os 3 pontos, sim. E me desculpa, a torcida está de parabéns por ter feito festa até o final. Mas que esses jogadores não saiam de campo satisfeitos com esse resultado. Era um jogo para abrir vantagem. Até porque o Palmeiras vai jogar contra o Bahia. Era um jogo para o Flamengo tentar ficar aí a 5, 6 pontos do Palmeiras. Porque o Palmeiras é regular. O Palmeiras não vai dar esses moles contra Cuiabá na sua casa. Então, que esse Flamengo entre sempre ligado da mesma forma dentro de campo. E tem que ser cobrado isso. É um Flamengo que evoluiu muito? É. É um Flamengo que está mais organizado agora? É. É um Flamengo que busca mais o resultado agora? É. É um Flamengo que tem sangue nos olhos? É. O trabalho do Tite melhorou? Melhorou. Mas perder ponto para o Cuiabá em casa não dá. E eu já previa isso. Porque eu falei no programa da Jovem Pan que o Flamengo adora perder ponto para time fraco em casa. Adora. O Flamengo gosta de perder esses pontos. Aí vai, ganha um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, podendo emplacar dentro do Maracanã com o Cuiabá e tem um resultado ridículo como esse. Tem que ter cobrança. E outra coisa, tem que ter cobrança também a garoto da base. Sem essa frescurinha, garoto da base não pode ser vaiado. Garoto da base não pode ser cobrado. Se o Lohan tem potencial e não está jogando nada, ele tem que ser cobrado. O Lohan tem que ser cobrado. Alguém tem que falar com o Lohan, porque ou ele está deslumbrado, ou ele está começando a sentir a pressão de ser titular do Flamengo, de ter mais chances com a saída da Arrascaeta. Agora, ficar nessa lorotinha, não vai em o Lohan. Gente, se o cara é jogador do Flamengo desde a base... Venha viver a experiência do... Ele tem potencial e não está jogando nada? Tem sim.
que ser cobrado. Tem sim que estar acostumado a jogar no Flamengo e poder receber vaia um dia no Maracanã. Todos já receberam vaia no Maracanã. Por que não pode? E ele não está jogando nada, tá? O Lohan não está jogando bem. O Lohan caiu. A torcida tem que apoiar? Tem. Mas um resultado ridículo como esse pode fazer a diferença na final do campeonato. Pode fazer a diferença sim. O Flamengo jogou bem no segundo tempo, mas entrou acomodado. Não foi um Flamengo que entrou ligado dentro de campo. Para mim, o primeiro tempo do Flamengo, inclusive o gol que levou, não pode. Não pode. Mostra que não entrou ligado. Mostra. O Alan vem sendo muito irregular. E aí é o que eu falo. Que nem aqui, ó, o Danilo. Aí eu leio todo mundo. Time tá todo desfalcado. Já viram o elenco do Flamengo? O time reserva do Flamengo, ele é muito mais caro, ele é muito mais valioso que o time do Cuiabá. Então, isso para mim não pode ser desculpa. Não dizem que o elenco... Eu fui o primeiro a meter o pau na CBF. Eu acho um absurdo estar rolando o campeonato junto com Copa América. Agora, não dá para você me dizer que o time reserva do Flamengo não pode ganhar do Cuiabá. E esse era o time misto. O time do Flamengo reserva, olha o elenco do Flamengo. Hoje tinha Alan, hoje tinha Gerson, hoje tinha Davi Luiz, hoje tinha Fabrício Bruno, hoje tinha Ayrton Lucas, hoje tinha Pedro, hoje tinha até a lesão Bruno Henrique. Então, o time reserva do Flamengo, Danilo, na minha opinião, e hoje não era reserva, era misto, para mim tinha que jogar melhor que o Cuiabá. Para mim tinha que ganhar do Cuiabá. E aí o Michael manda aqui. Lohan tá parecendo o Vitor Hugo. Lohan caiu de rendimento. Lohan não tá jogando nada. E o Lohan, para mim, pode ser cobrado sim. Para mim tem que acabar essa palhaçada de tratar garoto da base como se fosse, uma criança. Não é. Se subiu para o profissional do Flamengo, tem que saber lidar com pressão. Você vê o Estevão. Olha o Estevão do Palmeiras. Olha o Endrick no Palmeiras. O Endrick foi cobrado no Palmeiras. Chegou a ser vaiado, saiu de campo chorando, depois recuperou. Tem que estar preparado para pressão. É jogador de Flamengo, não interessa a idade. E sim, o torcedor pode cobrar. É um Flamengo que está sentindo? É. É um Flamengo que está desfalcado? É. Mas são esses pontos contra time fraco, porque é muito mais fraco do que o Flamengo, dentro de casa, que tiram um título brasileiro. Não pode. É o típico jogo que o torcedor depois lembra. Putz, lembra aquele ponto que a gente perdeu, aqueles 2 pontos que a gente perdeu para o Cuiabá? São pontos que fazem a diferença. Então, no brasileiro, não tem essa de entrar mais acomodado quando é com o adversário mais fraco. Tem que, pelo menos, arrancar o empate, né? Jogar por uma bola, arrancar uma vitória ou um empate, né? No caso, como aconteceu. No primeiro tempo, o Flamengo começou já pressionando bem o Cuiabá e dava a impressão que o Flamengo ia já começar roubando as bolas e já meter saco nos caras, mas, né, o negócio engrossou quando o cara deu uma escapada lá, que é o Derek Lacerda, né? Deu uma escapada ali aos 6 minutos, cara. Não deu pra entender até agora como é que ele conseguiu fazer aquele gol e como é que a defesa do Flamengo bobeou tanto daquele jeito, né, cara? O Gerson que tava atrás dele parece que abandonou o cara, que é coisa estranha, mas tudo bem, né? O cara foi lá, fez o seu gol, né? E a partir daí, o primeiro tempo todo complicado, né? Flamengo com a bola no pé, tentando adentrar as linhas defensivas do Cuiabá, mas os caras estavam, parece que tinham estudado o Flamengo, né? Pelo menos é o que parece até o locutor aí do Sport TV, onde eu estava acompanhando o jogo, o cara falou que realmente parece que os caras vieram com os Flamengo estudados, né? E o Cuiabá, que é um time que tem dado trabalho aí, né? Ganhou do São Paulo, ganhou do Criciúma, eu acho, se não me engano. Então, assim, o Cuiabá complicando a vida da galera aí, tirando o ponto da galera da tabela de cima, né, meu? Né? Da parte de cima da tabela, né? Mas o Flamengo no segundo tempo voltou diferente, né? O Tite fez aí, colocou o Ayrton, né? O Ayrton no lugar do Alan, né? Meio que foi mais pra cima do Cuiabá e conseguiu aí aos 60 minutos, mais ou menos 15 minutos do segundo tempo, num cruzamento do Ayrton Lucas, um golaço do Pedro. Pedro foi lá no segundo andar, fez aquele gol, então aí parecia que a coisa ia abrir, né? Mas não, cara, o Cuiabá continuou na sua estratégia defensiva, tentando segurar o Flamengo de qualquer forma ali, e de repente conquistar uma bolinha no contra-ataque, só que não funcionou, né? Esse contra-ataque dos caras. Salvo algumas bolas que chegou ali, mas foi meio difícil, né? Não foi tão claro assim, né? O Flamengo realmente sim teve mais chance, foi pra cima, né? O goleiro Walter teve que trabalhar muito, né? A gente já vai ver as estatísticas do jogo aqui.
O Flamengo foi para cima, não foi por falta de vontade, né? E no fim a torcida até aplaudiu o Flamengo, né? Reconheceu o esforço dos jogadores. Lembrando, os caras estão cansados, né? Dá a impressão que já tá cansando, porque imagina, né? O elenco do Flamengo não é tão grande assim agora, sem os 5 lá que estão fora, né? Os 4, né? Então o Flamengo torcendo hoje aí pro Uruguai perder o Brasil e ter de volta seus titulares, né? Então assim, ó, só pra gente ter uma ideia, né? O Flamengo entrou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Gerson, Alan, Pulgar, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. O Bruno Henrique já no primeiro tempo sentiu, né? E pediu pra sair. E entrou no lugar dele o Lohan, né? Pra mim o Lohan, não sei porque que não entra jogando, na minha opinião já tem que estar jogando mais, né? Entrou o Lohan, também fez uma boa partida, mas o Flamengo hoje usou muitas laterais, né? Pra vocês perceberem. Toda hora a bola ou tava com o Ayrton Lucas, ou tava lá pelo lado direito, né? Com o Ayrton na esquerda, ou se não, lá pelo lado direito com o Wesley, né, cara? O Wesley também jogou bastante hoje, né? Foi bastante acionado, mas, né, o placar foi esse, 1-1, e o Flamengo segue líder no campeonato. Tá, então, nação, a análise da imprensa esportiva, analisando as informações, o jogo do Flamengo contra o Cuiabá, empate por 1-1 no Maracanã, neste sábado. O Flamengo que afasta interesse do Santos em contratar o atacante Carlinhos. O Flamengo rejeitou uma investida aí do Santos pelo Carlinhos, contratado para ser um dos destaques aí, depois de ter sido um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O Clube Paulista fez uma sondagem pelo centroavante em busca de um empréstimo. O jogador, o Flamengo, na verdade, descartou a possibilidade e sinalizou que conta com um jogador de 27 anos para essa temporada. Carlinhos também não se animou com uma mudança de clube no momento. O atleta busca mais minutos com a camisa do Flamengo e disputa a posição com o titular Pedro e com o Gabigol, né? O Gabigol tá de saída, então vai sobrar para ele, vai cair no colo dele. Carlinhos foi titular na conquista da Copinha de 2017, 7 anos atrás. Foi artilheiro, na verdade. Carlinhos foi artilheiro na conquista da Copinha pelo Corinthians em 2017. Ele também passou pelo Santo André, Audax do Rio de Janeiro, Juventus, São Paulo, Camboriú de Santa Catarina e, por último, no Nova Iguaçu, antes de ser contratado aí pelo Flamengo. Bom, temos aqui, o Flamengo aceita vender Matheus Gonçalves ao Santos, mas impõe condição, meia não vem sendo utilizado aí pelo Tite. O Flamengo pode perder o meia Matheus Gonçalves ainda nessa janela, isso porque, segundo o jornalista Jonas Stelman, os representantes do atleta trabalham para tirá-lo do clube ainda esse mês. A fonte afirma que entre as pessoas próximas do jogador há um entendimento que ele merecia mais oportunidades e deve procurar um novo time. Cara, não é que ele não merece oportunidade, é que o elenco do Flamengo é recheado, né, cara? Para um garoto chegar assim e jogar é complicado. Ele entrou ontem, finalzinho da partida ali, né? Não foi mal, jogou até bem, mas é isso. O elenco do Flamengo é recheado de atletas, então aí fica um pouco complicado para os garotos, né? Coloca aí a sua opinião, tem que se destacar demais, para poder ser titular ou ter mais minutagem, né? Não tem jeito. Coloca a sua opinião, se inscreva, senhor Lucino, deixa o like e até o próximo vídeo.